Mídia isenta esquerdista está apavorada com a possibilidade da anistia. É, meu povo. Eduardo Bolsonaro vai continuar sendo deputado direto dos Estados Unidos. Temos um deputado lá dos Estados Unidos e a mídia está enlouquecida. Vamos escutar aqui, vamos ver a nossa queridíssima Sadi, essa maravilhosa jornalista isenta da esquerda. Vambora, bora pro vídeo. Está acontecendo o que a gente antecipou aqui há algumas semanas, né? O Hugo Mota está pagando duas faturas, uma pela eleição dele à Câmara dos Deputados, à presidência da Câmara dos Deputados, e a segunda, a fatura por retomar o comando da Câmara depois do motim dos bolsonaristas. É disso que se trata esse pacotão que o Congresso está entregando para o povo brasileiro. Coloca aqui, por favor, no meu blog os detalhes dessa apuração, porque é um escárnio que a gente está vendo, né? São os bolsonaristas, o Centrão, com o aval do Hugo Mota, que foi comunicado desse acordo que foi feito no gabinete do Lira. Vocês vão se lembrar disso, a gente contou aqui quando do motim os deputados entraram e invadiram ali o plenário e não deixaram o Hugo Mota sentar na sua própria cadeira. O Hugo Mota só conseguiu retomar o comando da cadeira porque um acordo foi fechado no gabinete do Lira, na sala do Lira, com 5 líderes, entre eles o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, estava lá o PSD, o PP, progressistas, tal. E eles saíram de lá com esse pacote. Cara, o PP até ontem estava no governo do Lula, agora está se desvinculando. Por isso que eu digo o Centrão é nojento, cara, é nojento. O Centrão acho que é a pior coisa que existe, porque eles são aquela coisa, são que nem o MBL. Tá, hoje tá aqui, amanhã tá ali, eles não têm um lado, eles têm o lado do poder, é só o que eles querem. E comunicaram ao Hugo Mota. O que aconteceu de lá para cá foi um jeitinho para tentar emplacar sem muita pressão, sem muita visibilidade, o que é impossível, porque é tão absurdo, é um teatro de absurdo que a Câmara está vendendo para a sociedade. E a Globo tá vendendo um teatro de quê, moço? De verdades? Isso que a Globo tá vendendo, esse teatro que tu faz toda vez no teu jornal? Essa proposta, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui alguns detalhes, mas prevê, por exemplo, voto secreto para votação de prisão de parlamentar. A aval do Congresso Nacional para abrir ação penal. Então, assim, a gente falava aqui, eu até brinquei, falei, eu vou falar, mas é tão absurdo que talvez isso não passe. Mas não tem. O Congresso, ele tem coragem de sobra. Eu achei que tivesse um pouco de bom senso, mas aparentemente eles estão mais preocupados em se salvar do que entregar mudanças do dia a dia, da urgência, da preocupação de fato da sociedade. Então, bom, bom senso é coisa que eles não têm na Globo, mas esse PEC da blindagem, ele é bem complicado, sabe? Eu sou contra, eu acho que político tem que ser tudo transparente lá, não pode ter coisa, voto secreto, tu não saber quem votou. Eu não me agrada esse PEC da blindagem, eu ainda não vi a fundo. Eu vou dar uma olhada mais a fundo no PEC da blindagem e vou trazer para vocês o meu entendimento. Mas a princípio ele não é legal, porém, o jeito que tá as coisas hoje, a direita tem que se blindar de alguma forma, porque tá impossível, não pode falar nada, não pode fazer nada, não tem direito a mais nada. A esquerda é a dona de tudo, tem direito de tudo, então eu não sei se esse PEC da blindagem não seria bom, principalmente para os políticos de direita. Mas tem que dar mais uma aprofundada. Eu tô falando por cima, eu não sei direito desse PEC aí. Vambora. assim, e a mudança do relator também é um termômetro disso, porque o deputado Cláudio Cajado é um aliado do ex-presidente da Câmara, olha o ato falho, do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que é quem faz, de fato, essa articulação nos bastidores, que tem ainda muito poder. Então, o termômetro da casa passa pelo que, de fato, o Lira conseguiu costurar nesse gabinete com os líderes. O Hugo Mota está apenas executando o plano, diria para você, Thomas, Valdo, Flávia Lins. E porque disso depende o resto da governança, da governabilidade dele. 1 ano e meio ainda. Eu estou pensando para falar, porque assim, que bom, né? É sempre importante pensar. Mas nesse caso ao vivo, mais ainda, porque eu estava fazendo a conta de quanto tempo ele está na presidência da Câmara. Meu Deus, como são cínicos esses repórteres, cara. Nossa, tem que ter paciência para sentar e assistir essa gente falando. 6 meses. 6 meses. E para ele se salvar internamente, ele tem que entregar esse pacote, porque para fora
a imagem do Congresso é cada vez pior. Em ofensiva contra a anistia, o governo Lula acelerou o pagamento de emendas parlamentares. Foram liberados 3 bilhões e 200 milhões de reais em 2 semanas, na maior ofensiva do Planalto contra a proposta de anistia. Cara, olha como chega o nível das coisas. Eles não falam. Cara, ele tá querendo comprar voto. Acelerou o processo de emendas parlamentares. Resumindo, eu vou comprar voto para não dar anistia pro Bolsonaro. Bom, mas isso não é só do governo Lula, é de todos os governos praticamente. Para vocês verem o quanto tá corrupto a nossa Câmara dos Deputados, nosso Senado. Mas esse sem vergonha se aproveita disso. Ele tá liberando dinheiro pros caras. Toma aí, vamos, só não votem contra mim. E você sabe como é, né? O Centrão, principalmente, a esquerda não precisa, porque eles já vão votar com dinheiro ou sem dinheiro, mas o Centrão adora uma brincadeirinha legal. Somente na última terça-feira, dia 9, o governo pagou 2 bilhões e 300 milhões de reais, a maior liberação do ano e uma das maiores da história. Mais de 90% desse... Olha como esse governo é legal. Uma das maiores da história. Dinheiro dado para deputado fazer campanha política, porque o ano que vem tem eleição, né? E agora eles precisam adiantar uma obrinha aqui, numa cidade ali, uma obrinha numa cidade outra ali, para eles se reelegerem de novo e continuar todo o ciclo da nossa boa e velha política. Mas aí o Lula sabe como funciona. Nessa parte o Lula é muito inteligente, ele sabe como fazer uma boa politicagem com os deputados. Esses recursos são emendas individuais que garantem benefícios diretos aos parlamentares. A estratégia do Planalto é fortalecer o presidente da Câmara, Hugo Mota, que tem resistência à anistia, e negociar com o Centrão para derrubar esse projeto. Eu não falei? Centrão, cara, o Centrão é a coisa mais suja que existe no Brasil, é o tal do Centrão. Porque eles ficam nesse vai, não vai, um dia tá de um lado, no outro dia tá do outro. A esquerda e a direita já se posicionaram. Agora, o Centrão, minha nossa. Silvia, a gente começa com você. A gente tem falado, claro, bastante desse tema, que também reacendeu aí com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A oposição diz que tem cerca ali de 300 votos na Câmara dos Deputados para aprovar o projeto. A gente traz aí essa informação que na semana passada o governo despejou mais de 3 bilhões de reais aí em emendas individuais para tentar barrar a aprovação desse projeto aí. Como é que você avalia esse cenário hoje? Paula, não há dinheiro do governo Lula que compre mais votos no Congresso Nacional. O governo Lula não tem o Congresso Nacional, não tem a Câmara dos Deputados. Os partidos já desembarcaram. União Brasil e PP, embora tenha lá um ou outro ministro, mas isso não conta mais. Os partidos não vão votar com o governo Lula. Isso já foi dito. E esses partidos, União Brasil, PP, junto com republicanos, que é o partido tanto de Tarcísio de Freitas quanto do presidente da Câmara, Hugo Mota, assim como o PSD de Gilberto Kassab, e aí o PL e o Novo não precisaria nem entrar nessa conta. Mas se você somar todos eles, isso é musculatura, é argamassa. Será, gente? Será que eles não votam com o governo? PP, esses outros partidos de União Brasil. Tem gente que ainda tá lá nos ministérios do Lula ainda. Será que a gente tem tanta certeza assim, e o Lula despejando dinheiro para eles, eles não vão votar, será, a favor do governo? Eu vou ser sincero, eu tenho as minhas dúvidas, hein? Suficiente para votar a anistia. A anistia não é emenda constitucional, não precisa de 308, precisa de um número muito menor dentro do plenário. Então vai passar na Câmara dos Deputados, quer o Hugo Mota queira ou não, ele será pressionado por líderes. Acho que a gente vai saber a temperatura ideal amanhã, depois dessa reunião que você acabou de lembrar. É uma reunião na qual cabe aos líderes dessas siglas pressionarem o Hugo Mota para que paute. Já tem lá, inclusive, o recurso aprovado, artigo 155 do Regimento Interno, urgência urgentíssima, tem número suficiente e a anistia, se pautada, terá mais de 300 votos. A planilha do Sóstenes Cavalcante tem 292 nomes. Ele mesmo já disse isso abertamente. Mas será a soma, o número, será muito maior. Porque o deputado não vai querer ficar do lado errado da história no ano eleitoral. Ele será lembrado. Vamos prestar atenção, hein? Quando pautar a anistia, vamos prestar atenção em quem vai votar a favor e contra, hein? Principalmente no pessoal do Centrão, hein? Vamos prestar atenção neles. A digital dele vai ficar. Então hoje nessa segunda parte... E aqui, meu pessoal, o Eduardo Bolsonaro vai virar presidente da minoria e aí ele vai continuar sendo deputado, só que ele vai legislar lá dos Estados Unidos. É bom, isso ajuda, ele vai votar.
os projetos também, vamos embora. Outra notícia Comunicado que muito importante. Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia à liderança da minoria da Câmara dos Essa é aqui do Sul, é muito importante. Deputados para transferir essa responsabilidade ao deputado Eduardo Bolsonaro. Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e de coragem, especialmente diante das perseguições políticas que tanto o Eduardo quanto seu pai, Jair Messias Bolsonaro, estão sofrendo, além de tantas outras pessoas, como as pessoas do dia 8 de janeiro. Sim, tá na hora de usar o sistema contra o sistema. Tá cheio de brecha aí. Vamos pegar e vamos usar. E vamos pautar essa anistia e vamos dar anistia pro povo. Tenho convicção de que acima de qualquer interesse pessoal ou partidário existe algo maior, o compromisso com a nação brasileira. Eduardo, mesmo exilado diante dessas perseguições, tem demonstrado firmeza e dedicação na defesa das liberdades individuais e na busca para também tentar restabelecer o reequilíbrio entre os poderes, que é uma condição essencial para que tenhamos uma plena democracia. Então, nós confiamos plenamente na capacidade dele de conduzir essa liderança com responsabilidade e coragem. E seguirei, no caso, firme ao seu lado nessa missão, pois a nossa causa é maior. É a defesa da liberdade, da Constituição, da soberania e do futuro do Brasil. O Eduardo Bolsonaro já foi líder da minoria, já exerceu um brilhante trabalho, inclusive parte da equipe que ele tinha de tão competente ficou, inclusive está até hoje. E nós fizemos esse gesto por ele, por entender que ele está fazendo um gesto por nós e chegou a hora de fazermos um gesto por ele também, porque o Eduardo está autoexilado nos Estados Unidos, porque está clara a perseguição quanto a ele, quanto à família. Vide o que está acontecendo no julgamento do presidente Bolsonaro, em que os juízes da turma são todos inimigos declarados, são suspeitos, impedidos, e não se impediram de julgar um caso onde não era o caso deles serem juízes competentes para isso. Então, da mesma forma, estamos protegendo, sim, o Eduardo Bolsonaro naquilo que tiver ao nosso alcance, porque ele está exercendo o seu mandato, só está à distância por uma vontade que não é dele, porque o processo que haviam arquivado contra ele está reaberto, então se ele botar o pé no país, com certeza ele vai ser perseguido. E nós não podemos admitir esse tipo de perseguição por palavras, ideias proferidas, porque isso é constitucional. O artigo 53 garante a nossa imunidade parlamentar, que não está sendo respeitada. Daí um dos motivos por estarmos retomando esse assunto das prerrogativas, para que se respeite o exercício do mandato parlamentar. O ano passado, só relembrando, quando votamos, deputada Bia, lá na CCJ, as 4 medidas para o reequilíbrio dos poderes, ouvimos ministros do STF dizerem que quem votou a favor das medidas, eles iriam monitorar os posicionamentos. Ou seja, já somos monitorados por nossas opiniões, por nossas palavras e também agora pelos votos. Estamos numa hora realmente absurda da democracia relativa brasileira, em que deputados na tribuna estão com inquéritos abertos por palavras proferidas. Crime de opinião que não existe no Brasil está sendo motivo para a perseguição de mais de 30 deputados. Isso é um absurdo, só não vê quem não quer a perseguição. A pessoa não pode falar mais nada deles ou da esquerda. Eles já viram um réu, um antidemocrático, um ista, um fascista, um analogista, um dentista, vira tudo. Vira tudo pra ele, vira um extremista na hora, se tu falou alguma coisa deles. Tá um absurdo isso daí, olha. Vamos pra então cima. Não podemos permitir isso. Tem uma proposta para salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, um dos filhos do ex-presidente Bolsonaro. Desculpa, gente, ele está lá, irrita. acabou a licença dele e agora as faltas estão correndo na Câmara. Qual que é a proposta do PL? Salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro, usando um precedente que foi aberto na gestão de Eduardo Cunha, isentando líderes partidários do registro de presença. Um precedente de 2015. Vou mostrar para vocês, desde cedinho a gente está às voltas aqui com esse texto. Qual que é a ideia? Ui, chegou a gaguejar. Gagueja mais. Vai ter muito que tu gaguejar ainda, minha amiga. O Eduardo Bolsonaro vira líder da minoria na Câmara. Hoje esse cargo é ocupado pela deputada Carol de Tone. E aí, com isso, ele pode continuar, de acordo com esse precedente, exercendo o seu mandato nos Estados Unidos. Inclusive, como me disseram deputados do PL,
pode até votar na quarta-feira, amanhã, de forma remota, se o projeto da anistia avançar. Por quê? Colocar aqui para vocês. Como justificativa, o PL está usando um precedente de 2015 sobre faltas. Então, como eu contei para vocês, isso aconteceu durante a gestão do Eduardo Cunha. A mesa diretora abriu exceções para o registro de presença no plenário. De acordo com a ata da reunião que alterou a regra, aspas para vocês. Em razão da natureza de suas atribuições, fecha aspas, ficam isentos de justificar faltas os integrantes da própria mesa e líderes partidários. E aí? E aí, se o Eduardo Bolsonaro virar líder da minoria, na visão do PL, ele poderia continuar exercendo. Não, na visão do PL, não. Tá na lei. Tem gente que usa isso. Agora, porque é o Eduardo Bolsonaro, é na visão do PL. E mídia sem vergonha. Tendo o mandato dos Estados Unidos. Estou trazendo aqui qual que é a proposta. Já entro no bastidor e também na análise, tá? Primeiro fato para você. Viu? Vem a análise dela. Nossa, eu tô ansioso para ver essa análise maravilhosa, isenta da esquerda. Essa proposta foi inicialmente feita pela deputada Mara Gabrilha à época, a Juliana Braga apurou aqui para a gente, nossa repórter, que era a terceira secretária da Câmara, e depois ficaram isentos também os ex-presidentes da Casa e presidentes nacionais de partidos, e aí parlamentares e tal. Hoje, Eduardo não exerce cargo de liderança, o que significa que a regra não seria aplicada às faltas até o momento. Então, se o entendimento for adotado, ele poderia permanecer nos Estados Unidos por tempo indeterminado e votar de forma remota. Então, Valdo, essa é a proposta do PL, que eles vão falar mais adiante. Ainda hoje está prevista explicar essa proposta. Meu comentário, Hugo Mota vai topar isso aqui? Porque se topar, ele é conivente com o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora. Nossa, vocês viram, viu? Porque é conivente que ele tá fazendo lá fora. Ele vai topar? Não acredito. Que isso, moça? Calma. Bom. E com ameaça. Vai chorar, será? Para, não chora. Não chora que ainda tem muita coisa pra vir. Calma. Ameaça que Eduardo Bolsonaro tá fazendo sobre ele. Olha o prato feito para a sociedade hoje. PEC da blindagem, impunidade. Anistia amanhã. E Eduardo Bolsonaro com um mandato nos Estados Unidos, inclusive votando no projeto de anistia, que foi a condição colocada por ele, Paulo Figueiredo, aqui dos Estados Unidos. Nossa, chega a gaguejar, cara, eu não vejo a hora dessa anistia vir, pra ver a cara dessa gente. Essa cara lá, eles chegam a gaguejar, eles chegam a ficar com uma raiva. Tá escorrendo um veneninho aqui dela. Chega a escorrer um veneninho do canto da boca. Unidos para salvar o pai, o ex-presidente Bolsonaro. Ele é alinhadíssimo com a extrema-direita, com o trumpismo, mas ele não é bolsonarista. Assim, o Bolsonaro que eu chamo de bolsonarista. Quando o Eduardo se ficou mais radical que o pai. Então. Cara, às vezes eu tenho que segurar pra falar as coisas, que eu não posso falar o que eu penso, já. A internet hoje tá meio complicada. Mas olha pra essa carinha. Olha pra esse serzinho maravilhoso. Ele não é digamos assim, um fã ou um seguidor do Bolsonaro. Ele é muito mais tem uma visão de extrema-direita, uma visão... Mas como gosto de usar a porra do extrema-direita? Vai se lascar vocês que são de extrema-esquerda. Vocês são os extremistas, uns doentes. Que mania deles impor isso nas pessoas que são de direita. Ah, mas eles são de extrema-direita. Sim, porque não aceitam os desmandos deles, do governo deles. Eles são extremistas. Porque eles não aceitam a opinião contrária, bando de vagabundo. Trumpista... Mas, se precisar descartar Bolsonaro, aliás, ele atribui a Bolsonaro a muitos problemas dessa ultradireita no Brasil. Diz que o Bolsonaro não cumpre acordos, que Bolsonaro muitas vezes rói a corda, ou seja, o Bolsonaro, na visão dele, seria uma espécie quase de centrão, digamos assim, alguém que faz muito acordo quando não deveria ser. Agora, a retórica que ele e o... Eu concordo. Eu acho que se Bolsonaro voltar, não tem mais fazer acordo com ninguém. Tem que ir pra cima deles e fazer o que tem que fazer. Chega de acordão com o Centrão. Apesar que é difícil, a política é complicada, olha. Eduardo Bolsonaro estão adotando e não escondem isso de ninguém. É de
o que eles chamam de queda do regime. É mudança da ordem Sim, é uma ditadura. de governo no país. Não, assim, vamos lá, queda do regime é bonito, é ditadura, é o que o avô dele, como o avô dele governou, como o bisavô dele tentou fazer em 1904 e 1908. Então, é isso. Não. Nós queremos continuar nessa democracia maravilhosa que nós estamos hoje. É isso que nós queremos. A Jovem Pan está sendo cancelada. Mas nós somos a ditadura, não eles. Isso já comparando ao Hamas, ou seja... Meu Deus, que loucura, gente! Eu não vou responder. Não um adversário que tem que Não é ser adversário, é combatido. inimigo, exatamente. Não é um adversário que tem que ser combatido, não é na linha já do terrorismo. O terrorismo tem que ser eliminado. Então, é eliminar. Mas quem é o terrorista nesse caso? Qualquer Seria o... É você, não. sou eu, é o Guedinho, é o qualquer um. O discurso deles. Nossa, que vitimismo, cara! Eles falam isso de nós, agora eles são os coitadinhos. Nós estamos chamando eles de Hamas, de terrorista. Cara, que gente vitimista, cara! Nossa! Não, mas vocês estão passando os limites, gente. Eu achei que vocês eram canalha, mas parabéns, a canalista está passando os limites. E quem está fazendo ameaça, coagindo e tornando um país refém são eles. Exatamente. Eu acho que é importante inverter essa linha de raciocínio, porque o que ele está dizendo é que o Bolsonaro é um refém sequestrado. Sim. Né? E, na verdade, o Brasil. a vítima que está sofrendo com coações, né, no sentido de sanções comerciais, retaliação, investigação, cancelamento de visto, risco de não participação de representantes brasileiros na Assembleia Geral da ONU, tudo isso, né, que está se construindo a partir dos Estados Unidos, torna o Brasil, suas instituições, suas autoridades reféns, né, a partir da ação desse agente que sequestrou o Brasil, ou desses agentes que estão impondo suas vontades, seus interesses personalíssimos a um país inteiro. E aí, nesse sentido, embora de muito mau gosto a referência que ele faz ao Hamas... Tem que dar uma olhada o que tem naquela garrafinha amarela ali. Não é normal. Gente, que cheiro. Olha, falava dos xadrez 4D, isso aqui é um xadrez 29D. Nossa! Agora eles são chamados de Hamas, de terrorista. Parabéns, vocês estão fazendo... E isso aí inflama mais as pessoas, principalmente esses idiotas da esquerda, esses débil aí que acham que isso aqui tudo é verdade que ela tá falando. E, opa, eles estão nos acuando, vão para cima deles, é isso que eles querem. Ela guarda alguma semelhança, porque quem sofre é o povo palestino, né? Não é só sobre o Hamas. E tem objetivamente gente no Brasil perdendo emprego, com dificuldades nas relações comerciais, nos negócios, no escoamento de produção. Ai, bom, gente, é difícil aguentar. Eu não sei como é que tem alguém que assiste um programa desses. Bom, vocês viram, a culpa é tudo da direita, os negócios, o comércio está indo mal, a crise do governo, tudo, porque nós somos uns extremistas. E estamos tratando eles, estamos atrás deles. Bom, se inscreve no canal, deixa o like e bora. Deixa nos comentários se vocês quiserem que eu assista algum vídeo para reagir aqui. E a gente reage para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, vamos para cima deles, 2026 tá aí, bora!